Olá, aqui é o Jefferson Dias, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast da Indie Power. E no podcast de hoje eu quero falar um pouco sobre elaboração de chefes para jogos, ou seja, falar um pouco sobre o processo e algumas dicas também para que você elabore os chefes ou boss dos seus games. Lembrando que não é todo tipo de jogo que você precisa colocar um chefe, seja no final da fase ou no final de um estágio, mas é interessante você ter, de tanto em tanto tempo do jogo, você ter um desafio um pouco diferente, um desafio maior, que vai meio que marcar, definir uma etapa concluída. Nos jogos ali da era 8 e 16 bits, era comum termos os chefes, deixa eu ajustar aqui a altura do microfone, era comum a gente ter chefes ou no final de uma fase, que é o que encerrava aquele processo, né? Aquele nível, porque você jogava ali várias vezes, morria, tinha toda uma dificuldade, chegava no final, você ainda tinha que enfrentar um desafio maior, um inimigo mais poderoso, e aquele inimigo seria, ao derrotar aquele inimigo, seria a conclusão daquela parte. E a questão de colocar o chefe, ele tem uma importância muito grande nesse aspecto de você demarcar o final de uma parte do game. É como se fosse o encerramento de um capítulo de um livro, por exemplo. E você vai lendo ali e tem algo acontece que encerra aquele capítulo. Aí você consegue definir com precisão que aquilo encerrou. Na verdade, talvez até livros não seria tão interessante, porque muitas vezes os capítulos são só para dividir alguns temas, mas vamos ver como exemplo aqui capítulos de séries que a gente assiste aí na Netflix e tal, na televisão, por aí vai. Toda série tem os seus arcos, né, as suas temporadas, onde vai ter ali uma resolução, tem um problema, e no final da temporada tem a resolução daquele problema, o fechamento. Só que cada capítulo, cada episódio, você também tem pequenos desafios por episódios, e tem ali aquele momento de clímax daquele episódio e resolução daquele problema. Todo capítulo de série, de uma boa série, costuma ter isso. Tem ali cada episódio seu ponto alto, sua dificuldade e a resolução daquele problema, que é onde define o final do capítulo daquele episódio, e depois inicia um outro desafio e por aí vai. E cada um desses episódios vão se desenrolando a trama principal, né? Aquele arco principal daquela temporada. E cada temporada vai resolver um arco grande que vai ser o problema da série em si. E os jogos, a gente tem que pensar numa dinâmica semelhante. A gente tem que imaginar que cada fase ou cada estágio, só para deixar claro, quando eu falo, geralmente eu falo fase e estágio, porque eu costumo ver da seguinte maneira, não é necessariamente dessa forma, mas é a maneira que eu costumo utilizar em termos de linha de raciocínio, que é o seguinte: a fase é aquela fase, tipo, fase 1, e o estágio eu vejo como se fosse um conjunto de fases, que em alguns jogos é separado por mundos, por exemplo, ou em alguns casos em level, estágio e por aí vai. Então eu separo a fase como se fosse uma unidade, uma fase única, e o estágio um conjunto de fases. Por exemplo, naquele
primeiro Super Mario World, que do Nintendinho, você geralmente tinha lá fase 1 do estágio 1, fase 2 do estágio 1, fase 3 do estágio 1, fase 4 do estágio 1, que seria o castelo do chefe. Eu não lembro se são exatamente 4 fases por estágio, mas eu vejo mais ou menos assim. Então, fase, fase, fase e conclusão, inicia e conclui ali um estágio, né? Um grupo de fase. Então, por isso que às vezes eu falo fase e estágio. Então, você tem que buscar entender o seu game com essa visão. Como se cada fase fosse um capítulo ou uma parte da trama, ou seja uma fase, ou seja o estágio, depende da estrutura que você está organizando o seu game, seja um capítulo ou um episódio de uma série, onde você tem ali o desafio máximo e tem a conclusão dele. Você tem aquela situação, é como se fosse uma parte da história que dentro daquele pequeno pedaço, daquela pequena parte, tem início, meio e fim. Então cada estágio ou cada fase vai ter ali seu início, meio e fim, e esse arco dessa fase ou desse estágio se encerra com vencer aquele inimigo principal. Por exemplo, é como se fosse você estar jogando uma fase que se passa no ferro velho. Aí você joga ali, por exemplo, umas 3 fases no cenário do ferro velho. Aí no final você tem que enfrentar o dono do ferro velho, por exemplo. Você derrotando o dono do ferro velho, você conclui aquela parte da missão, que é resolver aquele problema, aquele conflito que aconteceu ali no ferro velho. Derrotou o dono do ferro velho, acabou. Aí você passa para o próximo, pode ser uma outra locação. Então os chefes, eles têm essa importância para você definir onde começa e onde termina uma parte da história. E geralmente os chefes, inclusive, eles são temáticos com a ambientação daquela fase. Então, se você tem uma fase que seja aquática ou semi-aquática, que não é necessariamente dentro da água, você vai ter um chefe que tem relação com aquele ambiente e que também vai ter relação com a história. Igual eu falei aqui do ferro velho. Suponha que o jogo tem uma história e nessa história da trama, do problema principal do game, tenha um ferro velho envolvido e um dono de um ferro velho. Por exemplo, o dono de ferro velho que faz alguma coisa, que é amigo do chefe principal ou subordinado dele, e você tem que passar por dentro daquele ferro velho. Então você tem que derrotar os inimigos que estão ali, passar pelos obstáculos, e no final chega o dono do ferro velho para você enfrentar. Então faz parte da história também. Tanto o personagem tem que fazer parte daquele local, ele tem que pertencer àquele local, e ele tem que também fazer parte da história como um todo. Não pode ser uma coisa aleatória. Ele tem que fazer parte da história e tem que ser um personagem que tenha uma certa importância na história. Porque os inimigos, você tem que dividir eles meio que numa hierarquia. Você tem o chefe principal, que é o chefe final, que seria o grande vilão da história. Ele é o que comanda tudo, que gera o caos na trama. Abaixo dele você tem os chefes, que são os chefes de fases ou de estágios. Abaixo você pode ter os subchefes, que são chefes menores, são inimigos que são um pouco mais difíceis, porém não tão fortes quanto os chefes. E depois você tem aquela leva de inimigos que aparecem durante todo o jogo. E quanto maior a hierarquia, menor a quantidade desse inimigo. Por exemplo, os chefes de final de fase ou de final de estágio. Você vai ter somente um diferente para cada uma fase ou para cada um estágio. Você não vai encontrar eles várias vezes ao longo do jogo, porque eles aparecem em uma quantidade menor.
Já o chefe principal você encontra somente uma vez, que é no final do jogo. Agora, os outros inimigos que estão ali na base da hierarquia dos chefes, você encontra a todo momento. Durante todo o jogo você se depara com eles. É igual no Super Mario mesmo. Vamos pegar o Super Mario World. Tem inimigos como as tartarugas, você vai encontrar durante todo o jogo. Porque elas estão ali na base. Existe uma grande quantidade deles. É como se fosse uma pirâmide. A base da pirâmide é mais larga, então você tem mais. Existem alguns inimigos que são mais difíceis, que você encontra várias vezes no decorrer do jogo, porém em menor quantidade. Como, por exemplo, aquele jogador de futebol americano que fica correndo, que você tem que pular na cabeça dele e tal. Você encontra em menor quantidade, porque ele é mais difícil. Tem alguns... Eu não lembro se o Super Mario World ou o Super Nintendo tinha subchefes, mas eu acho que não tinha. E você tem ali os filhos do Bowser, que você encontra cada um deles uma única vez. Então tem os castelos e você encontra eles nos castelos. Mas você não encontra ele mais de uma vez. Uma vez que você derrotou um dos filhos do Bowser, você não encontra ele mais. Então você tem vários diferentes. Por isso que chefe costuma ser sempre diferente e subchefe costuma repetir. Porque subchefe é uma coisa que não é tão abundante no jogo, tem uma dificuldade maior, porém ele pode se repetir durante o jogo. Já os chefes tem que ser uma vez que você derrota ele, o ideal é que ele não apareça mais. E a mesma coisa com o chefe principal da trama, né? Você derrota, acaba o jogo e tal. Então você tem que analisar essa questão também, porque o chefe ele serve para você concluir uma parte da história, algum arco, um capítulo e tal, e também serve para você ter um desafio extra. Até essa questão do desafio talvez nem seja tanto, porque tem jogo que o chefe acaba sendo mais fácil do que a fase em si. Se você pega, por exemplo, Ninja Gaiden, os chefes costumam ser bem mais fáceis do que a fase. A fase é bem mais difícil do que derrotar o chefe. Às vezes o chefe é simples, mas ele é importante para poder definir. Agora acabou essa parte da missão, agora a gente vai iniciar uma outra. Então ele tem essa importância na narrativa também. Ele não é somente uma grande dificuldade no final. A mesma coisa com um jogo como Castlevania do Nintendinho, que os chefes não eram difíceis. É mais difícil você chegar com energia suficiente para derrotar o chefe, que é fácil, do que derrotar o chefe. A maioria são chefes fáceis. O difícil é você chegar lá nesse chefe, porque a fase é mais difícil. Porém, ainda assim, o chefe é importante para você definir. Agora concluiu, derrotou o vilão do momento, derrotou esse subchefe. Aí você inicia uma nova missão. Tem que ter uma importância grande. Colocar até o meu jogo, que é um que eu já mostrei aqui no canal, para quem está assistindo pelo canal no YouTube, que era o Indie Power Force, agora chama Área 32, para ficar mais de acordo com o enredo. Eu não ia colocar chefe, eu ia colocar chefe só no final. Só que estava ficando, o fluxo do jogo estava meio estranho, porque terminava um grupo de fases de um cenário, já começava o outro e não tinha aquele momento que marcava o início de uma etapa, o final e o início de uma etapa, a conclusão de uma parte. Então acabou que ficou meio estranho. Aí eu resolvi colocar os chefes, que é o que eu estou trabalhando atualmente, né? Fazendo as artes dos chefes para depois eu concluir o game, fazer a programação e tal. Só que para você elaborar os seus chefes não é uma tarefa fácil, porque o chefe ele não pode ser tão simples quanto o inimigo que anda da direita para a esquerda, por exemplo, anda na horizontal. Ele tem que ter algumas funções a mais que o tornam
torna um pouco mais difícil. E aí a gente entra em algumas questões. Geralmente, os inimigos mais simples, você tem um estado de funcionamento, que é, por exemplo, andar de um lado para o outro. Só isso que ele faz. Anda de um lado, chega num determinado ponto, ele inverte a direção. Bem, os chefes eles têm que ser um pouco mais complexos. E para isso é importante você trabalhar e dominar os estados de máquina dos inimigos. Você criar automação baseada no estado de máquina. O que seria? Por exemplo, você pode fazer um chefe que fique atirando. Quando ele está, por exemplo, no estado 1, ele fique atirando. Depois ele entra para o estado 2, por exemplo, onde ele começa a ficar pulando. Por exemplo, suponha que ele está na direita da tela. Aí ele está atirando. Aí depois ele começa a pular para a esquerda, para o lado oposto da tela. Então ele vai pulando ali com algum certo nível de periculosidade. Se o personagem encostar nele, ele pode tomar dano. Aí ele tem que passar por baixo do inimigo. Então ele vai pulando. É o estado 2. Chegou no lado oposto, aí, por exemplo, ele entra no estado 3. Aí no estado 3, por exemplo, ele pula, sai da tela por alguns instantes e cai no eixo X do personagem. Então o inimigo pula para fora da tela, lá para o alto, depois ele cai em cima do personagem que tem que desviar. Depois ele volta para o canto da tela, aí você poderia colocar ali um quarto estado, que é voltar para o canto da tela pulando. E depois que ele volta para o ponto inicial, ele começa novamente o ciclo. Estado 1, atira. Depois 2, começa a pular em direção oposta da tela. Depois estado 3, pula para cair em cima do personagem. E estado 4, volta pulando para o ponto inicial, que é o canto direito da tela. Então é uma forma de você pensar o seu chefe. Você tem que pensar em ações que ele vai executar e os estados que ele vão ter. E aí você define a troca do estado, porque se ele está no estado 1, por exemplo, você tem que definir o que acontece para ele ir para o estado 2. Pode ser, por exemplo, ele atira 3 vezes e depois que ele terminou os 3 tiros, ele entra para o estado 2. Então ele atira 3 vezes, entra para o estado 2. Aí começa a pular, chega no canto oposto, numa posição definida, ele entra para o estado 3. Ele pula e assim vai. Então você tem que definir os estados, qual que vai ser a ação para cada estado, a sequência, para que fique uma sequência lógica, né? E definir as mudanças de estado. E além de você ter os estados de máquina, que são os estados de ação do seu chefe, você pode fazer estados que vão variando. Por exemplo, se o chefe tiver com quase toda a sua energia, ele vai agir, executar essas ações numa certa velocidade. Aí, por exemplo, suponha que ele tomou alguns danos, aí ficou pela metade, a barra de energia dele, por exemplo, ficou pela metade. Aí, a partir desse momento que ele já tomou muito dano, ele fica mais nervoso e as ações começam a ser mais rápidas. Ou, por exemplo, ao invés de dar 3 tiros, com uma pausa maior, ele começa ele dá tipo 6 ou 9 tiros, e tiros com um espaço menor de tempo, para ficar mais difícil do jogador ter que desviar dos tiros. E quando ele estiver pulando, os pulos serem mais rápidos também, ao invés de ser um pulo lento, que faz com que seja mais lento o processo de sair do ponto A até o ponto B, né, do canto direito para o canto esquerdo, faz com que ele fique mais rápido. Então, o chefe fica mais dinâmico. Então, ele tem ali os estados de máquina dele, porém, quando ele perde metade da vida, esses estados de máquina continuam, porém com uma velocidade maior, uma dificuldade maior. Aí você
programa isso da melhor forma que você achar interessante aí para o seu sistema de chefe. Então você precisa ter os sistemas de máquina com as ações, né? As ações para cada situação do chefe. Você precisa definir o que faz mudar e talvez colocar algum elemento dinâmico para tornar a dificuldade maior na medida que o chefe vai perdendo energia. Então esse é o primeiro ponto. Outra coisa importante é que você jogue outros jogos. Suponha que você está fazendo um jogo de plataforma. Então pegue alguns jogos do Nintendinho, do Master System, do Super Nintendo, do Mega Drive. Jogue esses jogos, ou se você não tiver a oportunidade de jogar, o que é bem difícil porque hoje tem emuladores, tem sites que você consegue jogar esses jogos sem precisar baixar nem nada, então é fácil. Mas caso você não quiser jogar, porque são jogos difíceis, né? Às vezes se você for, por exemplo, jogar Ninja Gaiden, você vai demorar a chegar no primeiro chefe e depois chegar no segundo chefe vai ser muito difícil também. Então, como é complicado você ver todos os chefes de um jogo antigo, você pode assistir gameplay. Eu mesmo costumo assistir alguns gameplays de alguns jogos para ver, por exemplo, como que funciona certos inimigos ou certos chefes. Ao invés de, por exemplo, jogar o game, porque seria difícil, demoraria chegar naquele chefe, perderia tempo, eu pego um gameplay, um long play, que é o ideal, né, que tem o jogo do início ao fim, e coloco ali para assistir no local que eu quero. Então, por exemplo, se você quer ver como que são os chefes do Ninja Gaiden, para você pegar uma base, uma referência, pesquise lá no YouTube sobre long play Ninja Gaiden, Nintendinho, NES, né? NES, e vê, coloca ali, role aquela barrinha do timer do vídeo, coloque nos chefes e estuda como que funciona, como que faz para derrotar. Então você não precisa nem jogar o jogo, você pode assistir um vídeo e assim você vai adquirindo um repertório de ideias para chefes. Os chefes do meu game, inclusive do Área 32, a maioria foram tirados de outros jogos aleatórios. Então tem o chefe principal, por exemplo, eu tirei a ideia dele do Bowser do Mario 3 do Nintendinho, que ele vai pulando, ele lança o fogo, né, pela boca na direção do Mario e depois pula em cima do Mario de tal forma que você tem que desviar para ele cair, e caindo no tijolo, quebrando o chão até ele cair totalmente no precipício. Então eu peguei essa ideia, modifiquei obviamente, né, para o meu game. O ataque eu fiz algumas coisas diferentes, mas a ideia base veio disso. Tem uma fase que vai ter uma nave mãe, por exemplo, que ela vai, como ela é uma nave grande, a cada momento ela desce uma parte da nave e cada parte tem um tiro diferente, uma dificuldade diferente, que eu me inspirei no jogo Hagane do Super Nintendo também. Tem uma parte que tem uma nave que uma hora ela parece uma arma que vai atirando na direção do personagem, outra hora ela joga alguns ninjas ali na cena. Então eu peguei essa ideia. Então você jogando ou até mesmo assistindo gameplays, você começa a ver como que funcionam os chefes e pegar ideias. E assim você vai misturando. Você pega um movimento ou uma ação de um chefe do jogo do Batman e mistura com Ninja Gaiden, com Super Mario, e assim você vai criando os seus chefes. E é importante também, eu havia falado sobre a questão dos estados de máquinas, né, das ações do boss, do chefe.
É importante que você não coloque ações demais também, porque senão fica um chefe muito complexo, tanto para fazer quanto para o jogador derrotar. Então evite colocar aqueles chefes com 20 ações diferentes, porque senão você complica. O chefe, a ideia não é matar o seu jogador, matar o personagem. O mais importante do chefe é você demarcar a conclusão de uma parte do jogo. Eu, por exemplo, eu detesto o jogo onde os chefes são extremamente difíceis. Porque o melhor do jogo é a fase, é o percurso. O chefe você derrota porque você tem que derrotar. Eu mesmo não gosto muito das partes dos chefes. Por isso que eu não ia colocar no Área 32 no meu jogo. Só resolvi colocar para ter esse momento de conclusão daquela parte do game. Então eu coloquei mais por uma questão narrativa do que por uma questão de ser uma pedra nos sapatos do jogador. Porque a minha ideia era ter somente o chefe final para ter aquele momento, né? Aquela cena de derrotar o vilão, que também era uma questão de narrativa, mas eu fiz ele com uma certa dificuldade para não ser só narrativa, né? Ter uma dificuldade também. Mas todos os chefes do jogo não serão difíceis demais. Vai ser um inimigo com um pouco mais difícil do que os outros inimigos que foram encontrados durante o jogo, mas não será nada muito difícil a ponto do jogador passar muita raiva com eles, não. Então você tem que pensar nisso também. Não é porque você vai colocar um chefe que tem que ser algo absurdo de difícil. Às vezes o chefe é algo simples. Uma nave, por exemplo, que às vezes passa de um lado para o outro atirando e depois faz um outro movimento sem grandes dificuldades, que é só do jogador desviar dos tiros e esperar o momento certo para atirar, já resolve o problema. Então pense dessa forma: narrativa e inimigo que seja um pouco mais difícil, só para ter aquele gostinho de momento ou parte encerrada do jogo, né? de um arco que se encerra. Então jogue outros jogos, pegue aquilo que você acha que é interessante, misture, coloque sua criatividade, não copie demais. Você pode, por exemplo, pegar um jogo medieval, com uma temática medieval, pegar o inimigo, uma mecânica que tem naquele chefe e colocar, por exemplo, num jogo que seja futurista. Dessa forma você evita copiar o mesmo tema, deixar tudo igual. Por exemplo, eu peguei o Bowser do Mario 3 como base, mas o meu jogo é um jogo de ação, de plataforma, de tiro, ação, e o inimigo vai ser um robô, vai ser um robô que não tem nada a ver nem com o tema do Super Mario, não tem nada a ver com o Bowser, né, que é um dragão, um dinossauro. Na verdade é mais um dragão, né, porque ele lança fogo pela boca. Então acaba sendo um pouco mais difícil o jogador perceber de cara a semelhança. Agora, se eu colocasse um dragão semelhante ao Bowser, e aí quem jogou iria sacar na hora de onde que veio esse chefe. Aí seria uma cópia, né? É aquilo, todo carro anda para frente, para trás, tem ré, tem marcha, toda moto anda, funciona do mesmo jeito. Mas os carros são diferentes, as motos são diferentes, né, de uma marca para outra. A mesma coisa de um jogo, você pode aproveitar mecânicas várias vezes, mas você tem que mudar o contexto, mudar o personagem. Quantos jogos a gente não encontra algum tipo de inimigo que anda da direita para a esquerda e que você pulando em cima dele você derrota? Vários jogos têm isso. E nem por isso a gente fala que aquele inimigo que tem no jogo Donkey Kong é uma cópia das tartarugas do Super Mario, porque as mecânicas são iguais. São mecânicas iguais, porém são inimigos diferentes. Dentro do próprio jogo você encontra inimigos diferentes com as mesmas mecânicas. Isso é muito comum.
Você pega Super Mario World do Super Nintendo, que tem uma variedade maior de inimigos, a maioria funciona do mesmo jeito. Anda de um lado para o outro, você pula em cima e eles morrem. Muda o sprite, mas a mecânica é a mesma. Muda às vezes a velocidade, ou coloca uma funçãozinha extra, mas a mecânica é básica. Outra coisa importante talvez vai ser o último tema que eu vou falar. Isso vai ser um podcast mais rápido, porque eu quero fazer agora eles mais rápidos. Inclusive, se você está assistindo pelo YouTube, já se inscreva no nosso canal, ative as notificações, compartilhe com seus amigos e deixe o seu like. Se você está escutando o podcast por plataformas móveis como o Anchor, Google Podcasts, Breaker, Spotify e outros, eu recomendo que você deixe aí a sua estrelinha, seu coração, a sua avaliação desse episódio e também assine o nosso feed, né? Porque se você escuta por Spotify e outras plataformas, tem como você assinar nosso podcast para poder acompanhar. Então assine aí para você acompanhar esse trabalho. E também, depois que esse podcast terminar, vai lá no YouTube, procura lá Indie Power e conheça o nosso canal. Tem tutoriais, vídeos e também o podcast, que é bem interessante. Então, beleza. Então vamos voltar aqui para o nosso assunto. Outra coisa importante é fazer esboços. Como assim fazer esboços? Sempre que eu vou fazer um chefe, a primeira coisa que eu faço, depois de colher algumas referências eu já tenho na cabeça, é desenhar aquele chefe. Não desenhar ele em termos da estética do personagem, mas sim desenhar, rabiscar ali num papel, numa mesa digitalizadora, qualquer coisa, um software, o funcionamento. Então eu pego, por exemplo, eu geralmente trabalho muito com Krita. Eu pego ali o Krita, coloco ali, abro um documento do tamanho da tela do game para eu ter uma noção, né, do funcionamento. Aí eu crio uma camada, coloco lá o número 1, que vai ser o meu estado 1. Aí eu faço um esboço de como que vai ser, do que vai ser a ação do estado 1. Fiz ali, coloco setas, faço desenhos simples, às vezes coloco esse inimigo somente como um quadrado, um bloco, só para representar mesmo. Faço ali setas, falam se é uma ação de movimento, aí eu coloco algumas setas para indicar como que é o movimento. Depois terminei essa ação 1, crio uma nova camada, oculto aquela camada da ação 1, faço o desenho das ações 2. Aí, por exemplo, se for um ataque, eu defino ali como que vai ser o ataque, escrevo como que vai funcionar, abro um bloco de notas, coloco a parte textual, e assim eu elaboro os meus chefes baseado em desenhos. Então eu desenho o que vai acontecer em cada estado de máquina, cada ação do inimigo, e também escrevo no arquivo de bloco de notas, coloco lá ação 1, escrevo, vai movimentar assim, assim, assado enquanto faz isso. Ação 2, faz determinada coisa. E por aí vai. Porque é uma forma de você... interessante de você planejar, porque você vai visualizando como que aquilo vai funcionar. E quando você desenha é interessante porque você desenhando o seu chefe, você já começa a imaginar como que você teria que programar. Se vai ter uma parte que ele vai andar de um lado para o outro, por exemplo, você pode colocar alguns triggers no canto direito e esquerdo, que são objetos invisíveis, né? Toda vez que ele colide com esses objetos, ele muda a direção. Então, ao desenhar, você começa já a planejar como que vai ser a programação, porque não é só pensar, o inimigo vai fazer isso e aquilo. Você tem que pensar também como que vai funcionar. Por exemplo, se ele estiver no estado 1, ele vai sair do canto direito da tela e vai para o canto esquerdo. Aí quando ele encostar no objeto do trigger, ele vai parar de se movimentar, vai dar 3 tiros.
Quando ele der esses 3 tiros, aí você pode usar uma variável para contar o número de tiros ou criar uma animação. Você cria uma animação que é ele dando 3 tiros e cada vez que chega em certa parte da animação sai um tiro. Aí suponha que você optou pela animação. Aí quando ele terminar essa animação, ele entra para o estado 3, que ele vai andar da esquerda para a direita. Chegou no canto direito, colidiu com o trigger, que faz ele parar. Aí ele dá novamente 3 tiros. Terminou a animação do tiro, ele vai para o trigger 1, que é aquele primeiro, que vai fazer ele andar da esquerda para a direita. Então você desenhando e escrevendo, você já começa a definir como que vai funcionar, porque não é só pensar que o inimigo tem que fazer o X, depois o Y e por aí vai. Você tem que pensar também como que aquilo vai funcionar na prática. Isso é importante. Que quando ele colidir com um determinado objeto, ele vai executar uma animação que vai fazer uma contagem numa variável e depois dessa contagem ele reseta, entra para outra ação que desencadeia toda uma série de sequência, de ciclo, né, para poder fazer essas ações serem ativadas. Então faça os seus esboços no papel também. E o último ponto que eu separei aqui para falar, mas eu meio que já falei no decorrer do podcast, é cuidado com a dificuldade, né? Porque o chefe não precisa ser difícil, não tem essa necessidade. O pessoal às vezes pensa que os chefes precisam ser a coisa mais difícil que tem no jogo, e não é bem assim. A fase do jogo pode ser mais difícil do que o chefe, e principalmente quando a fase é muito difícil. Se você coloca um chefe difícil, o jogador já vai chegar, o personagem, né, já chega todo moído, arrebentado, chega lá e morre fácil. Então não tem necessidade de fazer chefes de jogo difícil. O chefe tem que ser fácil. Na verdade não precisa ser fácil, né? Mas ele precisa ser fácil de entender. Porque o chefe, ele geralmente tem ações padronizadas. Então o jogador precisa começar a jogar ali e já entender como que funciona aquele chefe e já pensar numa forma de vencer ele. Não pode ser uma coisa muito difícil, muito complicada, que exige um nível de habilidade gigantesco e por aí vai. Então cuidado com a dificuldade, maneire um pouco, porque o chefe ele vai ser mais importante para a narrativa do jogo do que para dificultar a vida do jogador. É melhor você deixar as fases difíceis do que deixar os chefes muito difíceis. Porque o jogo fica um pouco mais dinâmico dessa forma. Porque a fase difícil dá para você colocar dificuldades em momentos diferentes, o que torna a fase um pouco mais difícil. Quando você torna o chefe difícil, é uma quantidade grande de dificuldade concentrada num ponto só do jogo. Então não é interessante. É melhor você deixar o chefe mais moderado e a fase difícil do que uma fase fácil ou moderada e um chefe extremamente difícil. Bom, então é isso que eu queria falar aqui nesse podcast. Não vou me alongar então nesse assunto. Já falei o que tinha que falar. Espero que você tenha gostado desse episódio, que é um tema bem interessante e importante. Se você gostou, deixa aí sua avaliação, seja no YouTube, Spotify, Breaker ou qualquer outra plataforma que você esteja nos acompanhando. Assine o nosso podcast ou se inscreva no nosso canal e acompanhe. Se você só acompanha pelo podcast, pelo canal no YouTube, entre lá no Spotify, digite lá Indie Power Jefferson Dias. Assine, escute a gente pelas plataformas móveis. Você que só nos escuta pelas plataformas móveis, entra lá no YouTube, procure Indie Power, assine o nosso canal, se inscreva, né, ative as notificações, assista nossos vídeos ou escute nossos outros episódios, que com certeza vai ter algo que seja do seu interesse também.
Então é isso, espero que você tenha gostado. Eu sou Jefferson Dias e nos vemos ou nos ouvimos, né, na próxima. Até mais!